Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos entender o que é uma célula. Desde pequeno, acho que eu nem lembro a primeira vez que eu escutei a palavra célula, na TV, em casa, em qualquer lugar. Célula é uma palavra muito usada, tipo, como é que estão as minhas células? Ou, um organismo que só tem uma célula. Não, nós temos várias células. As células da nossa pele se renovam a todo momento. A gente escuta isso com uma frequência muito grande, que o nome célula se torna comum na sociedade. A gente escuta a todo momento, a gente sabe que nós temos células. Mas o que é uma célula? Sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, te liga, a célula é a unidade básica de todo ser vivo. Para ser um ser vivo, tem que ter pelo menos uma célula. Tá? Já vamos falar sobre isso. E obviamente a célula então é a unidade estrutura, não tem como ser um ser vivo sem ter uma célula. E também funcional. A unidade funcional de um ser vivo é a célula. É ali que acontece em tudo. Imagina só, um organismo que tem apenas uma célula, ele é chamado de unicelular. Pensa num organismo, num ser vivo de uma célula. Claro, estou ampliando, mas microscópica, né? Ali, moçada, ele tem que sobreviver, ele tem que reproduzir, ele tem que reagir aos estímulos do ambiente, ele tem que fazer tudo em apenas uma célula. Imagina um paramécio protozoário lindão. É uma célula. Agora, organismos mais complexos podem ter muitas células. Nesse caso a gente chama de multicelular. Mais antigo a gente chamava de pluricelular, mas o correto mesmo é multicelular. Ou seja, é um organismo que é constituído de muitas células. Bilhões, trilhões talvez. Certo? Para os organismos de apenas uma célula, nós temos dois grandes exemplos aqui, que são as bactérias, são os protozoários. Existem também as árqueas, que tem apenas, é um grupo, né? Apenas uma célula. Existem alguns fungos, algumas algas, que também são unicelulares, mas os exemplos típicos são esses dois. E também os organismos multicelulares, que, por exemplo, são os animais, nós, e as plantas. Volto a dizer, tem algas que são multicelulares, tem fungos que são multicelulares, mas daí são as exceções dos grupos. Esses são os exemplos típicos. Tá? Então aqui, nós temos que nos ligar que a teoria celular diz o quê? Que todo organismo é constituído de pelo menos uma célula. Isso eu já tinha falado. A teoria celular diz também que uma célula só surge de outra célula pré-existente. Como é que surge uma célula? Surgiu não. É uma célula que se divide em duas. Tá? Se você tiver curiosidade, assista a aula de origem da vida aqui na Terra, que lá tem uma exceção por causa das condições ambientais da época. Ok? Mas daí, hoje em dia, uma célula só surge de outra célula. O tamanho médio de uma célula, elas são microscópicas, né? Tanto é que para você estudar a célula, você precisa de um microscópio. É entre 1 e 100 micrômetros. 1 micrômetro é 1 milímetro, pega a régua, 1 milímetro. Divide por 1000. Então, não é 1 centímetro, é 1 milímetro dividido por 1000. Isso é 1 micrômetro. Então, você imagina que as células têm entre 1 e 100, né, ou entre 10 e 100, dependendo. Vamos pensar no nosso exemplo, então aqui se enquadra. Existem células maiores, claro, existem células menores, sim. No entanto, é uma média esse tamanho. Então, são microscópicas, certo? E aí, quando a gente estuda a célula, nós temos que entender que existem dois grandes grupos de células, ou seja, duas subdivisões, quanto à estrutura visível diferença entre as células, que são as células de organismos eucariontes, que são células eucarióticas, ou as células dos organismos procariontes, que são as células procarióticas. Nos organismos eucariontes, elas são mais complexas. Por exemplo, as plantas também são... Organismo multicelular tem que ser células eucariontes, certo? Mas existem organismos unicelulares com células eucariontes, também é o caso, por exemplo, dos protozoários, ou de algas unicelulares, ou dos fungos unicelulares, das leveduras. Tá? Mas volto nos exemplos principais aqui. Bom, células eucarióticas são células maiores, mais complexas, cheias de compartimentos, que a gente chama de organelas, estruturas fantásticas. E estas células não são mais evoluídas, certo? A gente não pode falar mais evoluída, mas a gente pode falar mais complexa ou ainda mais derivada, que sofreu maiores derivações, maiores transformações ao longo do tempo. E as células procarióticas, elas são menos complexas, são mais simples, a gente pode dizer assim, tá? Que, por exemplo, as bactérias e as arqueias as possuem. Só, tá? Não existe... Tu pode pegar aí como exemplo, para anotar, bactérias e arqueias são dois grupos que possuem células procarióticas.
O resto tudo são células eucarióticas. Legal, né? Mas enfim, quanto às partes principais das células, eu fiz um resumão. Pessoal, lembra que isso aqui é uma célula, é uma aula básica sobre o que é célula. Aconselho muito vocês estudarem depois a introdução à citologia, vocês podem estudar diferença entre célula vegetal e animal, diferença entre célula eucariótica e procariótica, você pode estudar as organelas da célula. Então temos essas aulas todas, isso aqui é uma aula básica para você sentar e falar, pá, entendi. Mas enfim, quais são as partes principais de uma célula? Membrana plasmática, toda célula possui uma membrana plasmática. Afinal, se não tem uma membrana plasmática, não é uma célula, porque tem que ter algo cobrindo ela, certo? Então todas as células têm. Outra, citoplasma. Tá? Que é a substância gelatinosa, é o líquido, é a água junto com sais e tal, que tem, onde ficam ali as estruturas e as organelas no meio dela. Todas elas têm que ter um tipo de citoplasma ali. E o núcleo é uma organela muito grande que somente as células eucarióticas possuem. Porque as células procarióticas, que são muito primitivas, não têm organelas membranosas. Na verdade, ela não tem nenhuma organela. A gente fala que o ribossomo é uma organela não membranosa, mas o ribossomo nem mesmo é organela, é uma estrutura que todas as células possuem, certo? Mas o que você tem que se ligar é que o núcleo e todas as outras organelas membranosas, a gente pode fazer assim para resumir, para ficar mais claro, somente nas células eucarióticas. Células procarióticas não possuem núcleo. E o material genético? Porque o material genético, por exemplo, o nosso DNA, está dentro do núcleo, que está dentro está banhado no citoplasma, dentro da membrana plasmática. Uma célula procariótica tem o seu material genético solto no citoplasma. Está solto, está livre ali. Muito bem? Certo? Todos, o complexo de Golgi, lisossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, peroxissomo, todas aquelas organelas que a gente estuda estão presentes nas células eucarióticas e não nas células procarióticas. Mas, por exemplo, ensino fundamental. Se te perguntarem quais são as 3 partes básicas de uma célula, você pode falar que é membrana, citoplasma e núcleo. Mas não se esqueça de falar que o núcleo somente para as células eucarióticas. Muito bem. E as células, gente, elas têm muitas funções diferentes. Você não se lembra, mas um dia você era uma única célula quando ocorreu a fecundação. Aquela célula, totipotente, obviamente, ela vai se diferenciar em todas as outras células do teu corpo. Ela vai se dividir. Uma vai para um tecido, outra vai para outro tecido. Aí na parte de embriologia a gente fala os folhetos embrionários, que cada um dos folhetos origina, enfim, mas tudo bem. Imagina que estas células, elas, num organismo multicelular, elas vão desempenhar papéis diferentes, em locais diferentes. Então elas podem ter, além das funções muito diferentes, formas também diferentes. Eu citei aqui 3 exemplos. O neurônio. O neurônio é uma célula muito complexa. Na biologia, quanto mais complexa uma estrutura, menor é a capacidade de regeneração. Os neurônios são altamente diferenciados, altamente complexos, então eles não regeneram. Tanto é que é uma célula que depois de diferenciada, ela não sofre mitose novamente. Mas enfim, neurônio, aqui tem um lembrando que o neurônio ele é fino, né, microscópio, mas ele pode ser bem comprido, ok? Chegando a 1 metro alguns. Os adipócitos, que são células que guardam gordura, então eu desenhei aqui um exemplo dela, fica uma célula, isso aqui seria a inclusão de gordura, fica bem grande, tá, o núcleo espremidinho no canto. As hemácias, que nem núcleo tem, são células bem pequenas, são os glóbulos vermelhos, é devido a elas que o nosso sangue é vermelho, quando sangra, porque aqui tem ferro, tudo mais, tem hemoglobina, tá? Enfim, então essas são 3 exemplos, mas existem vários tipos. Quando está estudando lá citologia ou histologia, você pega um tecido, aquele tecido tem aquela função, aí tu vê, poxa, então olha que legal, a célula... Por exemplo, no nosso intestino delgado, que ocorre a absorção, as células elas têm umas microvelocidades, parece uma luva. Para quê? Para aumentar a superfície de absorção. Então, cada local do teu corpo, a célula estará lá com uma função específica e o seu formato acaba sendo diretamente relacionado à sua função. Legal, né? Mas enfim, no nosso corpo são 40 aproximadamente, né? Algumas estimativas indicam mais, outras menos, mas aproximadamente 40 trilhões de células. É muita célula que tem no nosso corpo. Somente no nosso cérebro, nosso sistema nervoso, tem aproximadamente 80 bilhões de células. É interessante. Eu fico assim apaixonado, né? E aí, ó, união, né? Vamos botar o cintinho aqui. Opa, se riscar. União. Então, a união de células forma os tecidos. Quando a gente estuda a célula, já botei aqui embaixo, a gente está estudando a citologia, ou biologia celular. Uma única célula isolada, a função delas, organelas e tal. Agora, quando essas células se organizam em estruturas maiores, são os tecidos. Os tecidos, a gente chama, a ciência que estuda os tecidos dos seres vivos é histologia. No nosso corpo nós temos tecido epitelial,
tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Cada um deles se subdivide em outros tecidos, obviamente. Mas também, estudar a célula é uma parte importante para você estudar depois os tecidos, que é a parte de histologia. Na biologia a gente começa assim, ó, origem da vida, bioquímica, citologia, histologia, para depois ir adiante para anatomia, fisiologia e tudo mais. Mas enfim, gurizada, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, segura aí. Muito bem. Ah, uma coisa que é interessante, pessoal, eu não cheguei a colocar aqui, mas vou falar para vocês, tá? Achei até que eu tinha colocado, mas não coloquei, não há problema. A primeira célula, ela foi descoberta em 1665 por Hooke, que é um biólogo que ele estava vendo cortiça, casca de árvore, viu que tinha espacinhos ali, ele que cunhou o nome célula. Em alguns anos depois, foi em 1674, o Leeuwenhoek, que é um cara que trabalhava com tecidos, ele mesmo desenvolveu um microscópio, um pouco mais complexo, digamos assim, um pouco mais potente, e ele observou micro-organismos, como protozoários. E ele que viu as primeiras células vivas se mexendo. Tu imagina o impacto, velho. Tu olha pra ti e fala, eu não sei de que eu sou formado, eu tenho braço, tenho pele, tenho tudo. Mas o que acontece se você ampliar essa visão? Qual é a unidade? É a célula. E, obviamente, uma célula é formada por organelas, que é formada por moléculas, que é formada por átomos, e aí vai. Poderia aumentar muito mais ainda, mas daí você vai lá para a área de química, ou física quântica, aqueles troços doidos, né? Mas, enfim, moçada, é isso aí. Estamos juntos, viu? Sempre juntos. Curitiba, hoje um dia chovendo aqui. Mas que barbaridade. Esse é o primeiro vídeo que a gente está publicando aqui no canal, depois de bater 1 milhão de inscritos. Rumo aos 2 milhões agora. Estamos juntos. Muito obrigado por cada um de vocês que dá o like, que se inscreve, que comenta e que apoia o trabalho do professor Samuel Cunha. Estamos juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.